Você está ouvindo a Nova FM, em sintonia com você. Eu tô na Nova FM. Operando em 104,9 MHz. Rádio Nova FM. Eu tô feliz. Em ZYM 246, canal 285, Ribeirão Claro, Paraná. Nova FM. Aqui é bom demais. Começa agora. Programa O Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Você que está aí no teu lar, acompanhando essa programação, essa transmissão, peço que o Senhor te abençoe, te dê paz. Peço que o Senhor responda às suas orações nesta tarde, em nome de Jesus. Fique comigo, daqui a pouco, lindas canções, curiosidades bíblicas e no final, continuando sobre a vida de Jesus, sobre os seus feitos, os seus significados, e vamos passear pelo Evangelho durante essas programações. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Mas quando o sangue desce no espelho, Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Mas quando o sangue desce no espelho, Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Te ofereço o amor maior do mundo, pois você é a minha imagem. Boa tarde, meu amigo, meu irmão, você que está acompanhando essa programação. Eu desejo do fundo do meu coração que a paz de Jesus esteja sobre você,
sobre a sua casa, sobre o seu coração. Muitas pessoas nos acompanhando aqui pela live no Facebook, pela página do programa, pela página da rádio 9FM, aqui também pela sala no meu Facebook, aqui também pelo Classificados. A gente esparrama aqui para todo lado aqui a informação, o Evangelho, e o Senhor, a palavra pode alcançar os corações. E você que está no seu lar também agora, ouvindo pelo rádio essa programação, que Deus possa te abençoar, te alcançar poderosamente. Chegou aqui pelo Facebook o pedido da Niceia, pedindo para apresentar aqui os filhos dela, o Maicon e a Sara, e demais pessoas também que sempre estão acompanhando. Eu quero apresentar todos os ouvintes, todas as pessoas que estão acompanhando essa programação agora. Coloque aos pés de Jesus, coloque diante da palavra, coloque diante do Evangelho aquilo que você tem passado, uma aflição, um medo, uma angústia, uma enfermidade, uma situação difícil, impossível. No nome de Jesus, feche seus olhos onde você estiver agora e desligue a sua mente, seu coração um pouquinho das coisas do mundo, das coisas materiais. Tente pensar um pouquinho em Deus, tente pensar um pouquinho na grandeza dele, na grandeza do seu poder, e deixe ele te alcançar com seu amor, com sua misericórdia neste momento. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui realizando esta programação debaixo do teu amor, da tua misericórdia, debaixo da tua permissão. Pai, tu conhece aquele que está acompanhando esta programação agora, ouvindo, assistindo. O Senhor conhece as dificuldades, as necessidades. O Senhor conhece aonde mais machuca, aonde mais dói. E o Senhor tem poder. O Senhor tem todo o poder, papai. Tu és lindo, tu és amor. Eu te peço agora, no nome de Jesus, alcança esse coração, essa alma agora. Alcança poderosamente este lar agora. Manda embora todo o mal, tudo que não provém de ti, tudo que não é obra das tuas mãos. Manda embora agora, Pai, deste coração, dessa mente, deste lar. Pai, coloca paz, coloca alegria, união nesta família. Coloca amor, meu Pai, dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Coloca amor no coração dos casais, dos jovens. Que a tua luz venha resplandecer nos nossos dias, Pai. E que venhamos ser mais parecidos contigo a cada dia. Visita esta pessoa enferma agora. O Senhor tem poder de curar, Pai. Levanta o espírito abatido, Pai. Traz ânimo, traz o desejo de vida novamente, Pai. Traz a vontade de viver. Traz a esperança, os sonhos novamente no coração dessa pessoa, Pai. Visita os hospitais agora. Pessoas abandonadas, sozinhas, tristes, com dores. Visita agora, Pai, aqueles que estão pelas ruas mendigando. Envia o alimento, Pai. Envia, meu Pai, a água, a veste, o cobertor. Alcança os teus filhos, Pai. Aonde o ser humano não alcançar, aonde o ser humano não realizar, Pai. Alcança o Senhor, Pai. O Senhor mesmo alcança, Pai. Visita, meu Deus, os pobres, as viúvas, os doentes, os necessitados, os enfermos, os prisioneiros, Pai. Aquele que se aventurou, fez algo de mal para o próximo e agora se encontra preso por consequência dos seus atos. Visita os encarcerados, Pai, porque Tu és perdão e misericórdia. Tu és um Deus de outras chances. O Senhor não tem prazer quando seus filhos erram, caem, tombam, tropeçam. O Senhor tem prazer quando seus filhos se levantam, se alegram, conquistam, avançam. Protege a casa, o lar dos Teus filhos. Com mão forte, abençoa, Pai. Meu nome é Davi, estamos aqui todo sábado, às 2h30, com esta programação, o Evangelho, procurando falar da palavra, falar da Escritura, procurando
explanar aqui a história de Jesus de acordo com os 4 evangelhos. Você que acompanha essa programação, você terá a oportunidade de acompanhar desde os primeiros capítulos até os últimos capítulos. Nós vamos passar por todos os milagres de Jesus, por todos os seus feitos, por todos os seus ensinos. Abra o seu coração, deixa Deus te alcançar. Nós falaremos somente do Evangelho, somente da palavra, somente daquilo que está escrito. Iremos aprender a cada dia no nome de Jesus. Você está ouvindo agora programa O Evangelho pela Nova FM 104,9. Você sabia que Jesus não nasceu em 25 de dezembro? Por séculos se comemora o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Mas é bem claro que não foi bem nesse período. Colocaram nesse dia, mas não foi neste dia. O mês de dezembro corresponde ao mês de Kislev, no calendário judaico, e Kislev é um mês chuvoso e muito frio em Israel. Jamais um censo seria convocado para um mês desse. Em Kislev também os pastores não saíam para o campo com suas ovelhas. Pelo contrário, eles ficam com as ovelhas guardadas até passarem os dias frios. Provavelmente Jesus tenha nascido, segundo estudos, em outubro, no nosso outubro. Não sabemos ao certo o dia, mas a grande verdade é que não tem um mandamento para se comemorar o dia do seu nascimento. Comemoramos sim a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. A cada programação também eu tenho separado aqui uma curiosidade bíblica. Você que tem uma dúvida acerca de um tema, acerca de um ponto ali específico, mande a sua pergunta na rede social, pela página ou pelo WhatsApp da rádio, que é o 988-32-7826, 988-32-7826, no meu WhatsApp também, que é o 98803-5393. Estaremos aqui respondendo de uma forma bem resumida, bem simples e bíblica. O que passou hoje não importa mais, pois Jesus contigo está, teu passado acabou. Pois se alguém te abandonou, olhe para aquela cruz, veja o que sofreu Jesus, meu Senhor. Veio para dar amor, deu-me vida e me salvou, sofreu toda aquela dor por mim. Hoje não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso vou cantando até o fim. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Lucas, capítulo 2, versículos 21 e 22. No 8º dia, data da realização da circuncisão, foi-lhe dado o nome Jesus, usado pelo anjo para chamá-lo antes de sua concepção. Ao chegar o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. No programa passado, eu falei um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, que por conta do censo que foi convocado pelo imperador Augusto, José e Maria tiveram que viajar de Nazaré para Belém. Como cada um deveria ser registrado na sua terra de nascimento, e sendo José de Belém, eles viajam até Belém.
Chegando em Belém, a cidade está lotada de pessoas por conta do censo. Maria, já para ganhar o bebê e não encontrando um lugar para ficar, José e Maria vão até uma estrebaria ou um estábulo e Jesus nasce ali, entre os animais. Também não tendo um lugar apropriado para colocar a criança, Jesus é colocado em um coxo, feito berço. Pastores que estavam no campo veem um anjo que aparece a eles e que dizem acerca daquela criança. Os pastores vão até Belém e veem Jesus deitado em um coxo. Depois de Jesus ter nascido, José e Maria encontram um lugar para se hospedar, em Belém mesmo. E estando em Belém, no 8º dia do nascimento da criança, ela deveria ser circuncidada, sendo a criança um menino, ele deveria ser circuncidado. Mas o que vem a ser essa circuncisão? A circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão. Abraão teve que se circuncidar, depois circuncidou os seus filhos, Ismael e Isaque, e também todos os seus servos. Depois, todo menino que nascesse da descendência de Abraão deveria ser circuncidado, para guardar essa aliança. A circuncisão consistia no corte de uma parte da pele ali, do pipi da criança, que é o prepúcio. Aquela parte de pele que cobre ali a cabecinha do pipi do bebê deveria ser cortada, retirada. Doía. Doía muito. Havia choro. Vertia-se sangue. Era um momento difícil, mas era uma ordenança, era um pedido que Deus tinha feito para Abraão e para sua descendência. E eles, por obediência, passaram a realizar por anos, por muitos anos. E até hoje, alguns praticantes da fé judaica ainda realizam. É bem verdade que Abraão foi circuncidado já adulto, Ismael jovem e Isaque ao 8º dia. Depois disso, todo menino, ao 8º dia do seu nascimento, deveria passar por esse processo. Isaque, Jacó, Esaú, Rubem, Simeão, Levi, Judá, José, Benjamim, Moisés, Arão, Josué, Gideão, Sansão, Samuel, Saul, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, José e Jesus. E muitos outros foram circuncidados. Todo o descendente de Abraão. Era um pacto, era uma aliança, era uma experiência sentida na pele. E por que no pipi da criança deveria ser feito esse corte? Basicamente, resumidamente, é pelo pipi que passa a semente da vida. Um israelita circuncidado, quando fosse gerar um filho, a semente já passaria pelo pacto, pela aliança. É bem verdade que isso foi exigido apenas para os descendentes de Abraão. Então a circuncisão era um batismo, era uma iniciação na fé de um único Deus, na fé do Deus de Abraão, do único Deus, criador de todas as coisas. Então, chegando já ao tempo de Jesus, muito depois de Abraão, muito depois de Moisés, estamos aqui então há 2020 anos atrás aproximadamente, cumprindo a lei do seu povo, José e Maria circuncidam o menino. A lei dizia que todo menino deveria ser circuncidado. As meninas não passavam por nenhum tipo desse processo. Completado 8 dias do nascimento de Jesus, ele foi circuncidado, provavelmente em Belém mesmo. Muitos ensinam que Jesus foi levado no templo para ser circuncidado. Mas na verdade, não é coerente dizer isso, não é correto. Porque tendo a mãe gerado um filho homem, ela deveria ficar num processo de purificação
por 40 dias. Não podia tocar em nada sagrado, ter contato com o sacerdote, ir ao templo. Durante esse período de 40 dias, se fosse menino, e 80 dias se fosse uma menina. Então dizer que Maria levou Jesus ao 8º dia no templo para ser circuncidado é um erro. É um erro de falha mesmo de análise do texto, é uma falha mesmo de estudo mesmo. E por anos as pessoas repetem o que ouvem, e está errado. Então, ao 8º dia Jesus é circuncidado, provavelmente em Belém mesmo, por uma pessoa especializada nesse tipo de processo. E no dia da circuncisão, também dava-se o nome da criança, e no caso, foi batizado ali, colocado esse nome de Jesus, porque o anjo já tinha dito que o nome dele deveria ser Jesus. Então, hoje, ainda voltando sobre erros de interpretação, erros de ensino, há o costume de se ganhar um bebê, levar na tua igreja, no lugar que você frequenta, e há também um erro também, eu vou ser sincero em dizer para você, de chamar esse lugar de templo, imaginando sendo uma espécie daquele templo que existia, ou o templo de Salomão, ou o templo de Israel, a qual é uma construção que deveria ser feita somente em Jerusalém. Também é claro que existem os lugares de reuniões, casas de orações, lugares para se reunir, para se ensinar a palavra, para estar junto. Isso é bem verdade. Mas talvez você que está me ouvindo e quer aprender mais um pouquinho, olha como que não fecha uma coisa com a outra. Você ganha um bebê pela lei, já que você quer cumprir, né, essa passagem, achando que consegue cumprir essa passagem, aí você quer levar o seu bebê para o templo, aí você quer apresentá-lo. Mas olha para você ver, se você for se enquadrar no que Jesus passou, porque Jesus cumpriu a lei acerca dele, ele era um israelita, um descendente da tribo de Judá, então ele teve que cumprir toda a lei. Jesus não era um brasileiro, um europeu, ele era um judeu, então ele cumpriu tudo acerca do que a lei dizia para aquelas pessoas. Ele nasce debaixo da lei e cumpre a lei. Depois disso, tudo se consuma, então vem a graça. Então você pode pensar, mas se a lei, a orientação é não ir ao templo por um espaço de 40 dias, então como que eu fui antes? Ou se tivesse uma menina, eu deveria ir apresentar uma oferta depois de 80 dias, então por que eu fui antes? Então eu não estou cumprindo ou eu estou cumprindo? A grande verdade é que muitas coisas Jesus cumpriu a lei e depois veio a graça revelada aos apóstolos, as orientações de como deveria o comportamento daquelas pessoas que não são judeus. No caso, nós somos brasileiros, não somos judeus, não estamos debaixo da lei, não vamos ser justificados e salvos pela lei, porque somos incapazes de cumprir a lei. Já Jesus, ele cumpriu toda a lei no nosso lugar. Então, para você ver que sempre é bom analisar uma atitude, um costume, porque a base, o manual, é a Escritura, é o Evangelho. Nenhuma orientação pode ser maior do que a palavra. Nenhum ensino pode ser maior do que a palavra. Porque daí você passa a seguir mais um dogma, mais uma doutrina do que o próprio Evangelho. Então Jesus, ele cumpre toda a lei. E passado esse período, a mãe ia com a criança, sendo menino e sendo o primeiro filho, a mãe ia ao templo para consagrar o menino ao Senhor. Então, já de início, nós aprendemos que o menino, ao 8º dia, era circuncidado.
Se fosse menino, a mãe deveria aguardar 40 dias para ir no templo. Se fosse menino, a mãe deveria aguardar 80 dias para ir no templo. Meninas não passavam por nenhum processo de circuncisão. E também era levado ao templo para consagrar apenas o primeiro filho. Se fosse menina, segundo filho, terceiro filho de um casal, não era levado no templo para apresentar, para consagrar. Somente o primogênito era consagrado no templo. Agora, muitos ensinam que a gente deve levar para consagrar, para apresentar. Eu creio que é um ato de fé, é muito bonito você apresentar a Deus. Não é que não pode, não é que é proibido. Mas para cumprir o texto, cumprir determinada passagem, você tem que analisar todo o contexto, todo o conjunto. Porque senão você acha que está cumprindo uma coisa, na verdade está deixando de cumprir o resto. Então, por isso que a igreja cristã precisa de ensino, precisa de instrução. As pessoas se confundem demais, os líderes não se preocupam. Eles seguem o seu próprio eu, o seu próprio ego, o seu próprio achismo e não têm responsabilidade para ensinar as pessoas. Então, já de início, no nascimento de Jesus, na história de Jesus, a gente aprende tanta coisa. Mas Maria e José estavam debaixo da lei, debaixo dessa lei, dessa orientação para Israel, sendo Jesus o primogênito, o primeiro filho, sendo menino, ele é circuncidado ao 8º dia. E depois que passou os 40 dias da purificação de Maria, eles vão ao templo para apresentar o menino e também a mãe deveria apresentar uma oferta de consagração, de purificação. Ali existia esse período que ela ficava impuro, de acordo com a fé. Então um cordeiro de 1 ano era ofertado e um pombo também era ofertado no templo. Era sacrificado e oferecido ao Senhor. Se a família fosse pobre, eles deveriam levar duas pombas ou 2 pombinhos para a oferta. José e Maria levam um casal de pombinhos, demonstrando que eram pobres. O que aconteceu? José e Maria partem de Belém e viajam na média de 8 quilômetros até Jerusalém e vão ao templo. Nesse tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão era um homem justo e temente a Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Provavelmente Simeão deve ter sido um líder do Sinédrio. A história diz que ele era pai de Gamaliel, que foi um mestre em Israel, que foi professor, instrutor de Paulo. E Deus havia falado a Simeão que ele não morreria sem antes ver o Cristo, sem antes ver o ungido, sem antes ver o Salvador. E guiado pelo Espírito foi até o templo. Estando no pátio do templo, logo chegou Maria e José com Jesus para ser consagrado. Simeão foi tocado. Alguma coisa disse a ele, vá ao templo. E ele foi. E ele ficou ali no pátio. E logo chegou José e Maria com Jesus no colo. E quando Simeão viu aquela criança, pegou em seus braços e louvou a Deus. E disse, agora, Senhor, de acordo com tua palavra, teu servo pode partir em paz. Porque vi com os meus olhos tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz que levará para a revelação aos não-judeus e a glória a teu povo Israel. José e Maria ficam maravilhados com as palavras de Simeão. Simeão abençoa o casal, abençoa a criança, e Simeão diz a Maria, esta criança causará a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Ela se tornará um sinal contra o qual as pessoas falarão. Além disso, uma espada perfurará seu coração. Tudo acontecerá para revelar os pensamentos mais íntimos de muitas pessoas.
estava ali também uma mulher, uma profetisa chamada Ana. E ela era uma mulher já de certa idade. O texto diz que ela tinha 84 anos de idade. Ela viveu com o marido por um período de 7 anos e depois ficou viúva. E ela permaneceu viúva. E ela sempre estava ali no templo, adorava a Deus dia e noite. Jejuava, orava. E nesse mesmo momento que estava ali José, Maria, Jesus, Simeão, Ana também chega. E logo começa a agradecer a Deus e a falar a respeito da criança a todos que esperavam pela libertação de Jerusalém. Foi um grande acontecimento nesse período. Desde do anúncio do nascimento de João Batista, depois do anúncio do nascimento de Jesus. Depois o menino nasce, muitas coisas vêm acontecendo, anjos falam com os pastores contam para José e Maria. Depois há a circuncisão de Jesus. Depois Jesus é apresentado, consagrado ali no templo. Simeão louva a Deus, exalta a Deus pela vida do menino. Ana também exalta a Deus pela vida do menino. Mas Simeão é profundo. Além de exaltar a Deus, ele diz: uma espada perfurará seu coração. Até então, Maria estava alegre, feliz, cheia de esperança, com tantos acontecimentos, com tantas palavras, com tantas revelações. Eu tenho dito que Israel passou por um período ali de silêncio de 400 anos. Depois que Deus decidiu interferir novamente. E depois que o anjo falou com Zacarias, muitas coisas foram acontecendo, muitas revelações, muitas notícias. E Maria só foi se enchendo, só ouvindo coisa boa, só ouvindo palavras maravilhosas, até que ela ouve que uma espada perfuraria o coração do seu filho. É claro que no primeiro momento, ela não entendeu plenamente, com certeza ficou um pouco confusa com aquilo, e continua crendo. E depois terminaram tudo o que deveria ser feito ali, que a lei exigia. Eles voltaram para a Galileia, para Nazaré, sua cidade. A criança cresceu, ficou forte, cheia de sabedoria, e o favor de Deus, a mão de Deus estava sobre aquela criança. Eu espero que essa programação tenha edificado você, tenha ensinado você. Estamos ainda fazendo uma introdução a cada programa, a cada sábado, mas a minha intenção é passear pela Escritura, pelo Evangelho. Talvez, se você ficou confundido com algum ponto ou outro, mande uma mensagem para mim, a gente vai estar respondendo da melhor maneira possível, com carinho, com amor e de acordo com o texto, de acordo com o Evangelho. Porque o ensino tem que ser com base no texto. Se o texto diz, amém. Se o texto não diz, ele não diz. Quero somente agradecer a todos que acompanharam de uma forma ou de outra, aqueles que ainda vão assistir depois, o vídeo fica disponível. Muito obrigado mesmo, que o Senhor possa te alcançar, que o Senhor possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até mais.